Graça e paz, irmãos, que Deus continue a nos ser propício neste dia, especialmente nessa tarde e noite do dia do Senhor. Nós vamos, amados, abrir a palavra do nosso Deus na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, aplica às nossas vidas as lições que possamos extrair da leitura da Tua Palavra. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Faz-nos, ó Pai, cativos à Tua voz. Use-nos segundo o Teu santo propósito. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja em Roma, quem Paulo escreveu essa epístola, não era certamente a única igreja cristã lá, e entende-se que era uma igreja onde estavam presentes judeus, o povo para quem o Messias foi enviado, mas que não o recebeu, mas também gentios. O Evangelho já estava sendo pregado a todas as criaturas, as Escrituras estavam sendo ensinadas, a lei de Deus estava sendo explicada, estava sendo levada ao conhecimento de todos os homens, como era propósito de Deus para todo o povo. E o judeu, ele era um povo que era muito zeloso com esse princípio de guardar a lei de Deus. Ainda hoje é assim. Aqueles judeus que temem verdadeiramente a Deus, eles guardam a lei de Deus. E Paulo escreve essa carta à igreja. Ele não tinha ido a Roma ainda, era um desejo que ele tinha, mas ele desejava, porque ele sabia que a igreja estava precisando de alguns ajustes na doutrina que estava sendo pregada, anunciada. Roma era um lugar difícil para o evangelho, como, por exemplo, é Laranjeiras. Lá estava a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Desde lá a gente vai perceber, e a gente vai entender, por exemplo, como foi
difícil, de fato, para Lutero e para os reformadores enfrentar as autoridades religiosas nos dias em que eles fizeram a reforma protestante, porque Roma era um centro religioso, era um centro onde muitas coisas giravam, acontecia muitas coisas que implicavam na vida do povo. Paulo, então, escreve essa carta e ele vai tratar de assuntos básicos para a fé. Ele começa lá dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e por isso ele não se envergonhava de pregá-lo a quem quer que fosse. A gente conhece a história do apóstolo, sabe que ele foi um missionário dedicado, incansável, se sujeitou a muitas coisas, humilhações, privações, perseguições, mas foi um missionário perseverante, um pastor comprometido com a missão que recebeu do Senhor Jesus. Não podia ser diferente. Só a gente lembrar de como Paulo foi trazido, ao meio cristão. Ele que era aquele perseguidor ferrenho, quando Saulo, agora um dedicado pastor e missionário a serviço do reino de Deus. E Paulo, irmão, se a gente for folhear essa epístola desde o início, a gente vai ver Paulo tratando de assuntos que são naturalmente concernentes à vida de todas as comunidades. Vai explicar porque é necessário crer. Ele vai, em diversos momentos da sua epístola, vai mostrar que a justificação do homem é pela fé. E ele começa a sua epístola dizendo isso. E vai trazer exemplos de vidas que foram pautadas na fé. E ele destaca, por exemplo, Abraão, o pai da fé. Mas Paulo, ele queria que aquela igreja buscasse viver uma vida de temor a Deus. E que não se preocupasse com a variedade de doutrinas que eles ouviam, pelo fato de estarem em uma cidade, em um lugar, onde não se adorava apenas a Deus, adorava-se a outros deuses também, onde não se tinha Cristo como único Senhor e Salvador, enviado por Deus ao mundo, mas outros motivos de adoração. E Paulo vai destacar, irmãos, uma coisa fundamental na vida de toda a igreja: a presença, a ação poderosa, soberana do Espírito Santo. A porção separada acima do texto que nós lemos vai tratar exatamente da intercessão do Espírito. E Paulo diz para aquela igreja: olha, o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Paulo sabia perfeitamente o que é a natureza humana. Ele vivera o lado oposto antes de se converter, mas agora ele era um defensor da fé. Ele era um homem que se esforçava para trazer à Igreja de Cristo o conhecimento da necessidade de crer verdadeiramente no Filho de Deus. Então ele diz
que o Espírito Santo nos ajude em todas as coisas, nos ajuda até nas nossas orações. Mas havia um temor, havia uma preocupação, em decorrência das doutrinas, dos ensinos que eram ministrados naquele tempo, quando não se tinha plena convicção de que a salvação é por fé. O homem será salvo por fé. O justo viverá por fé. Desde o início da sua epístola, Paulo escreve e reforça àquela igreja a importância de crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Porque havia insegurança, incerteza. O que eu devo fazer? Como eu devo viver? O que eu preciso aprender para de fato poder crer e ser salvo? Paulo viveu essa experiência, ele teve experiências grandiosas que ficaram registradas na Bíblia. O livro de Atos nos traz isso. As suas viagens missionárias foram ricas de ensinamentos e fizeram com que ele crescesse verdadeiramente em Cristo Jesus. Paulo era um conhecedor da lei. Paulo era um conhecedor dos escritos proféticos. Não era um leigo religiosamente falando, quando ele foi convertido ao Evangelho. Mas a conversão, aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, aprofundou nele a fé. Ele aprendeu o que era de fato crer no Senhor Jesus. Aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo foi impactante na vida dele. E aqui, irmãos, Paulo vai agora trazer segurança aos crentes daquela igreja. E ele diz: se Deus é por nós, se Deus é por você, se Deus é pela sua igreja, quem poderá se levantar contra ela? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Ele estava fazendo referência ao que havia escrito anteriormente. O como ele se esforçou para trazer clareza àquela igreja a respeito da vontade de Deus na vida deles. Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Que coisas? As coisas que estavam perturbando a fé daqueles crentes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo estava demonstrando segurança em Cristo, segurança nas promessas de Deus, certeza de que ele não estava só, e que por isso ele não precisava se sentir amedrontado, abalado, ameaçado, pelo fato de agora seguir ao Senhor Jesus. O crente não pode alimentar no seu coração, no seu consciente, dúvidas a respeito do agir de Deus na sua vida. Não pode, não deve. Deus, o salmista diz com muita clareza que Deus para ele, que era que ele dizia, Deus era escudo, era fortaleza, era a rocha em que ele firmava os seus pés. Então, ele se sentia seguro. Davi viveu dessa forma. Por isso, ele foi declarado como um rei segundo o coração de Deus. Não porque ele foi um guerreiro vitorioso, um homem que reconhecia a sua fragilidade, o seu pecado, se arrependia quando pecava, mas porque reconhecia
e confessava, não escondia. Por isso ele crescia dia a dia em fé. E podia dizer com convicção: Deus é a minha fortaleza, é o meu alto refúgio, é o meu socorro bem presente nas tribulações. Deus é aquele que está a defender a todo que nele crê. Os eleitos de Deus não precisam estar vivendo na incerteza de se é ou não salvo. Se realmente crer em Deus, não precisa alimentar dúvidas quanto à certeza da salvação. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A promessa de Deus é de vida eterna, é de viver plenamente em seu reino, uma vida sem os problemas que nós carregamos conosco neste mundo. É promessa de Deus, e se é promessa de Deus, ela se cumprirá na vida de todo aquele que crê. Nós lemos no início do culto que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele nos dará todas as coisas. E ele continua, irmãos, demonstrando segurança, confiança, certeza de que ele não precisa temer coisa alguma. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, não são os homens, não são os mortais que vão justificar a homem algum, mas é Deus quem o justifica, é Deus quem assegura o cumprimento das suas santas promessas. Ele continua, diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que então temer? Por que então não crer verdadeiramente nas promessas de Deus e no sacrifício de Cristo? Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não foi para vivermos como um povo escravizado pelo pecado. Para a liberdade foi porque Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A liberdade que Cristo nos trouxe foi para nos fazer verdadeiramente livres da escravidão do pecado. O pecado de Adão trouxe escravidão a todos os homens, tornou todos os homens escravos do pecado, sujeito aos efeitos, aos danos do pecado na sua vida. Mas Cristo pagou um alto preço para anular esse efeito na vida de todo aquele que nele crê. Nada, nem Satanás poderá nos separar dessa condição, nos tirar dessa condição gloriosa de livres do pecado. A obra de Cristo foi um preço muito, muito alto para pagar pelos nossos pecados, e foi para isso que ele foi enviado ao mundo. E então ele passa a perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? O que poderá nos separar do amor de Cristo? O que nessa vida, nesse mundo, poderá nos separar do amor de Cristo?
E ele faz uma série de observações, de citações. Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coisas a que todos os homens estão sujeitos. Todos os homens estamos sujeitos a tais coisas na vida, independente de qualquer coisa, de qualquer condição. Por isso que a gente muito ouve a afirmação de que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E nós precisamos viver hoje, munido de uma fé viva e verdadeira, para não estranharmos o amanhã, para não nos estremecermos com o que possa nos acontecer amanhã. Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ora, Cristo não havia nascido, havia apenas a promessa, e Davi escreveu isso, declarou isso diante do seu povo. Davi era um representante de Cristo, era como um dos tipos de Cristo, um rei que esteve à frente do povo de Deus e que foi vitorioso, diferente de Cristo no que ele pecou, mas um rei que temeu a Deus em todas as coisas. Nós não vamos encontrar em escrito algum na Bíblia que Davi cometeu algum pecado do qual não se arrependera, o qual não confessara. E ele o fazia sinceramente, e por isso ele era perdoado por Deus. A gente conhece a história. A gente lembra muito, por exemplo, do pecado com Batseba. Mas há um outro registro, irmãos, que é muito grandioso para nós, que mostra a dignidade de um homem que teme a Deus. Quando Davi, no momento de euforia, de soberba, de grandeza pessoal, ele manda fazer o censo do povo para saber com quantos homens ele podia contar, por exemplo, para enfrentar os inimigos do povo de Deus. E Deus o penalizou por aquilo. Ele reconheceu que procedeu mal diante de Deus. Então, Deus manda Natã falar com Davi e manda que Davi escolha o castigo que ele prefere sofrer. 3 opções, e ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que em Deus havia misericórdia. Então, em todas estas coisas, diz o apóstolo, nós somos mais que vencedores. Não são os problemas que vão nos afugentar da nossa fé, se realmente temos fé viva, verdadeira, consistente. Não são os problemas que vão nos afugentar da nossa fé. Paulo diz, será tribulação. Cristo diz que no mundo nós passaríamos por aflições, seríamos atribulados, enfrentaríamos tribulações. Tem de bom ânimo, eu venci. Essa afirmação é a garantia de que também nós, como ele venceu, venceremos, se nele crermos verdadeiramente. Fome, perseguição, escassez, necessidade, perigo, risco, espada, por amor de ti, nós somos entregues o dia todo. O crente precisa estar preparado para viver essa condição também, de viver os desafios de ser um cristão, de ser um servo de Deus, de ser um seguidor verdadeiro do cristianismo. Paulo
experimentou muito bem essa situação, essa condição de ser perseguido, de passar privação. Nós vimos textos que nós lemos hoje pela manhã. Viver as ameaças. Mas ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele conclui, irmão, dizendo assim, ele passa à frente e dizendo assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Por isso o cristão precisa viver por fé. É Paulo quem diz, nessa mesma epístola aos Romanos: o justo viverá por fé. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nós vivemos o dilema, irmãos, de lares divididos, de filhos que se desviam do Evangelho. Mas a palavra de Deus é clara: nada poderá separar aquele que verdadeiramente crer no Senhor Jesus do amor de Cristo. O amor de Cristo é a extensão do amor de Deus por mim e por você. João 3,16, irmãos, é um versículo que a gente já nem cita mais, né? Ouvíamos tanto isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E parece que nós já não precisamos mais lembrar dessa afirmação que o Senhor Jesus Cristo fez. Já não nos lembramos mais. Lembram os irmãos qual foi a última vez que nós cantamos esse cântico? Lembram como nós cantávamos? Quem nos separará do amor de Cristo? Como a igreja vibrava, como ela cantava com calor, com temor, com alegria. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Eu estou bem certo que nem a morte, irmãos, nosso principal inimigo neste mundo é a morte, né? É o que nós mais tememos. Mas Paulo diz aqui que nem a morte, nem a vida, por melhor que ela seja, que ela nos pareça ser, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os anjos poderão interferir na ação de Deus em nosso favor, nem os principados, os poderes espirituais do mal, nada poderá interferir nessa ação de Deus, as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem no céu, nem na terra, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A reafirmação da certeza da vitória do amor de Deus pelos seus é o que precisa alimentar
a nossa alma, a nossa fé. Graças a Deus, irmãos, que nós temos essa palavra que nos traz à memória essa promessa, esse ensinamento de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque nós temos a graça, temos o meio de graça dado pelo próprio Deus, a oração, para nos comunicarmos com Ele, para alimentarmos a nossa fé, para nos fortalecermos espiritualmente e nos sentirmos mais íntimos, mais próximos do nosso Deus. Graças a Deus, porque temos o privilégio de orar no Espírito, enquanto ainda vivemos neste mundo. E Paulo diz aqui, que o Espírito, esse Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Versículo 26 do capítulo 8, ele diz: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira, da maneira que nós não entendemos, não sabemos, muitas vezes não percebemos, mas Ele nos auxilia, Ele nos assiste, Ele nos ajuda a crescer na fé. Nada poderá nos separar do amor de Deus. São essas, irmãos, as provas e a certeza do amor de Deus que Paulo escreveu à igreja em Roma e que chega até nós para também nos fortalecer, nos fazer convictos de que viveremos bem se vivermos pela fé em Cristo Jesus. Amém.